Revisão geral, para ficar bem claro os conceitos aqui, sobre o eletromagnetismo, né? Que aqui a gente vai ter a força elétrica, a constante eletrostática, vezes a carga 1, carga 2, vezes o vetor direcional, que essa é chamada de lei de Coulomb. K é a constante eletrostática, que é 1 sobre 4π ε0. ε0 é a constante de permissividade do vácuo, que vale 8,85 vezes 10 na menos 12 Coulomb quadrado sobre Newton metro quadrado. Sempre importante prestar atenção nisso daqui, para você ver o que você pode simplificar nas suas equações, para não errar as medidas, né? R é a distância entre as partículas, lembrando que isso daqui sempre tem que estar no sistema internacional de unidades, em metros. Q1 e Q2 são as partículas que vão ser dadas em Coulomb. O R chapéu é o vetor direcional, que é o vetor unitário, que ele só está ali basicamente para dizer qual o sentido da força. E o F é o vetor força eletrostática. Esse 602 vezes 10 na 19 é a carga elementar. Aqui, essa carga elementar é o que vale a carga elétrica de um elétron do átomo, né? Então, a gente tem que o campo elétrico é basicamente o que? É a força eletrostática, certo? A força eletrostática sobre uma carga pontual. Então eu tenho uma carga aqui e tenho uma carga aqui. Ambas têm essa força eletrostática, certo? Uma aplica a força eletrostática na outra. Isso daqui vai me dar um campo elétrico. E quando as cargas são diferentes, elas se atraem, o positivo para o negativo, nesse sentido aqui, né? E quando elas têm sinais opostos, elas vão se repelir, elas nunca vão se encostar, elas vão se empurrar nesse sentido aqui. E aqui a gente tem um modelo atômico, né, que é os prótons, os nêutrons e os elétrons. E aquela questão da carga elementar, que é a carga de um elétron, certo? Então, tem também outra coisa importante, um Coulomb. Um Coulomb é igual a 1 ampere vezes 1 segundo, certo? A corrente elétrica é a diferença de potencial de uma carga pontual no tempo. Isso daqui a gente vai utilizar futuramente para fazer alguns exercícios. E aqui é um vetor, né? É uma força vetorial. É a força, a lei de Coulomb, de volta, 1 sobre 4π ε0 vezes o módulo das cargas de cada carga pontual sobre a distância ao quadrado. Aqui tem também a questão do R chapéu, que aqui ele vai dar IJK, que no caso é X, Y e Z, né? No R3, o ε0 é a constante de permissividade do vácuo. Lembrando que essa constante de permissividade do vácuo ela é muito próxima das outras condições de permissividade, por exemplo, da água, condição de permissividade do ar, né? Aqui é do vácuo. E como esses números aqui são muito próximos, é sempre utilizado a constante de permissividade do vácuo, porque os números são muito próximos, então não vai alterar tanto os valores dos cálculos. Isso daqui é a constante eletrostática, que é 1 sobre 4π ε0. Que a gente está trabalhando, digamos, pensando numa esfera, né? 4π ε0, se você tem a dedução dessa fórmula aqui, que você chega nisso. E daí você tem esse valor aqui, é 8,99 vezes 10 na 9. Lembrando que o ε0 é Coulomb quadrado sobre metro quadrado, né? E aquela carga elementar de volta, que é a carga de um elétron. 602 vezes 10 na menos 19 Coulomb, que é um número muito, muito, muito pequeno. É 0,000000602 Coulomb. É uma carga muito pequena. E lembrando que 1 Coulomb é igual a 1 ampere vezes 1 segundo. Certo?